Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar da teoria dos sistemas. Bom, primeiramente é importante destacar que quando a gente fala em sistema, a gente está falando num conjunto de componentes que trabalham, que atuam de maneira unificada dentro de todo um processo. Então é importante a gente entender o sistema como uma visão holística, uma visão plena, considerando cada parte integrada e contribuindo para o funcionamento desse sistema. Então, o primeiro ponto a destacar dentro da perspectiva sistêmica é a visão holística. Então, a teoria de sistema, ela analisa as organizações como um todo, em vez de focar apenas em suas partes isoladas. Então, se a gente fizer uma referência, por exemplo, as teorias iniciais, como a administração científica, teoria clássica, teoria da burocracia, teoria das relações humanas, essas teorias, elas vislumbravam, elas tinham um enfoque específico. Então, quando a gente fala de administração científica, a análise foi especificamente nas tarefas que eram desenvolvidas, sobretudo no contexto industrial. Quando a gente fala da teoria clássica, faz uma análise da estrutura organizacional, então como essa organização ela é dividida, como que esses poderes são distribuídos dentro dessa perspectiva organizacional. Quando falamos da teoria da burocracia, a gente está instrumentalizando a estrutura organizacional, então a gente está criando elementos para facilitar o controle, estabelecendo todo esse arcabouço que vai orientar a organização no sentido de direcionar, de documentar, de padronizar essa organização. E ainda, quando a gente fala da teoria das relações humanas, a gente está falando das pessoas, do enfoque nas pessoas, no aspecto mais humano da organização, o que motiva uma pessoa, o que satisfaz aquele colaborador. Então, cada uma dessas teorias anteriores teve um foco específico para poder abordar e gerar suas contribuições. Quando vem a teoria do sistema, ela tenta vislumbrar a organização como um todo e observa que qualquer modificação, seja nos inputs da organização, ou seja, o que queria dizer input? Os recursos, as entradas dessa organização, seja mudança no seu processamento, ou seja, esse processamento dos inputs, esse processamento dos recursos, e também nos outputs, ou seja, nas saídas da organização, isso pode afetar a organização como um todo. Levando isso para uma prática, se a gente fizer uma mudança, por exemplo, uma alteração, às vezes lá na linha de produção, que demanda mais estoque, isso pode afetar o financeiro pode ter mais obrigações com fornecedores, por exemplo. Se a gente fizer essa mesma mudança lá na produção, isso pode impactar toda a área de logística, no sentido de distribuição dos produtos, ou seja, às vezes aumenta o volume e isso pode comprometer a logística. E mesmo se diminuir o volume de produção, isso também pode impactar no custo logístico dessa organização. Então, só para vocês observarem, a teoria de sistema tem essa perspectiva dessa visão mais holística da organização, entendendo a organização como um sistema orgânico funcionando conjuntamente. E também existe a chamada interdependência, que são as diferentes áreas de uma organização interligadas e que se influenciam constantemente, mutualmente. Então, essas áreas, elas podem e sofrem influência uma das outras. Obviamente, tem áreas que estão diretamente correlacionadas e ligadas, então qualquer mudança, isso pode afetar significativamente essa área impactada, mas a gente sabe que existem outras áreas que, apesar de não ter uma influência direta, elas sofrem as consequências indiretas que, obviamente, isso causa algum tipo de impacto dentro da organização. Então, o gestor,
ele deve sempre vislumbrar a organização, sobretudo se é um gestor que atua em nível estratégico da organização, ou seja, é alguém que toma decisões ampliadas e não decisões setoriais dentro dessa empresa, dentro dessa organização, ele precisa entender essa organização enquanto sistema. Que qualquer mudança, por mais sensível que pareça em um determinado setor, pode impactar muito fortemente, muito intensamente outros setores. Então, é preciso entender e enxergar o todo. E também a questão da adaptação. Então, as empresas elas precisam se adaptar continuamente às mudanças no ambiente para poder sobreviver e prosperar. Ou seja, esse gestor que precisa, porventura, às vezes, adaptar uma organização devido a uma mudança legal, devido a uma mudança tecnológica, ele tem que medir também todos os impactos que isso pode gerar internamente da organização. Por exemplo, suponhamos que uma nova exigência de um novo sistema. Agora já vai ter uma outra forma de emitir nota fiscal eletrônica, que demanda um sistema próprio do governo do estado. Um exemplo para vocês. E isso pode implicar em adotar novos sistemas dentro da organização, às vezes até mesmo nova infraestrutura, ou seja, novos equipamentos, consequentemente, isso vai demandar treinamento para quem opera esse sistema. Esse treinamento ele vai ser custeado pela empresa. Então, um treinamento ele pode gerar uma demanda para a área de gestão de pessoas, que vai promover e vai desenvolver as pessoas para a utilização desse sistema, vai qualificar e capacitar essas pessoas para tal, vai demandar um esforço financeiro lá da área de finanças. Então, o gerente financeiro vai ter que verificar a disponibilidade para estar implementando, adquirindo esse software, comprando infraestrutura, às vezes disponibilizando recurso financeiro para contratar pessoas, para treinar equipes, e tudo isso pode ser visto como um sistema pleno em funcionamento, ou seja, uma mudança que às vezes é provocada externamente, pode afetar um todo organizacional. Então é preciso entender que tipo de efeito que isso pode causar na organização e se isso pode ser, de certa forma, equilibrado e às vezes os efeitos minimizados aí caso gere algum tipo de transtorno ou problema organizacional. Então, isso a gente fala tanto em relação ao aspecto, às vezes, negativo, a organização ela precisa se adaptar para atender alguns requisitos de funcionamento, como também ela pode sofrer algumas interferências e mudanças, sobretudo vislumbrando oportunidades, os aspectos positivos. Às vezes é uma mudança para aproveitar uma demanda de mercado. Às vezes a empresa ela está se posicionada em determinada região ou atua junto a um segmento de mercado e às vezes existe uma demanda por um produto ou por um serviço que até então a empresa não fornecia e agora ela tem a oportunidade de fornecer. Só que apenas vender esse produto ou prestar esse serviço, tem que vislumbrar todo o aspecto que isso pode, de certa forma, impactar e afetar a empresa. Então, se é a venda de um produto que a empresa ainda não produz ou que vai vir a produzir, isso pode impactar a logística, isso pode impactar a necessidade de estoque da empresa, isso pode aumentar a equipe, necessidade de aumentar a equipe da empresa. Então, observe que muitas questões podem ser, de certa forma, impactadas em virtude de uma mudança, vislumbrando uma oportunidade a ser aproveitada. Bom, na sequência, nós podemos destacar que, dentro da perspectiva da teoria de sistema, preciso e é saudável que a organização, quando se predispõe, por exemplo, a construir um planejamento estratégico, essa organização ela tenha ciência que isso pode afetar diretamente todas as áreas e, consequentemente, as ações dessa empresa. Então, suponhamos que seja uma empresa, uma instituição de ensino, que
vai, de certa forma, aproveitar a alta demanda por cursos online, por cursos EAD. Então, se a empresa ela quer aproveitar, às vezes, uma oportunidade de mercado para ingressar mais estudantes dentro da sua plataforma, então ela tem que entender que isso vai demandar o quê? Estrutura tecnológica, isso vai demandar, às vezes, capacitação e treinamento dos professores, instrutores, às vezes, demanda de contratação de tutores, e às vezes o volume de alunos vai exigir uma maior e melhor estrutura de secretaria, então toda aquela demanda de secretariado, de matrícula, de diário, que demanda, que de certa forma necessita uma instituição de ensino, isso poderá ser impactado, às vezes até mesmo a próprio marketing da organização, como que ela vai comunicar essa nova plataforma, o que essa plataforma vai oferecer, ela tem que de certa forma, demonstrar isso para o mercado. Às vezes o mercado entende ela como uma instituição de ensino estritamente presencial e ela está mudando um pouco o escopo, a concepção, ela vai ter que investir em comunicação e em marketing para, obviamente, comunicar isso ao mercado. E tudo isso, obviamente, também influencia lá no aspecto financeiro da empresa. Às vezes pode demandar um alto investimento e a equipe financeira vai ter que buscar alguma forma de financiamento dentro dessa perspectiva. Então, observe, se uma mudança no planejamento estratégico, se a empresa demanda lá atuar num novo segmento, buscar novos clientes, isso pode gerar um efeito cascata, um efeito cadeia dentro da organização. Por isso, a visão sistêmica, entender a empresa como sistema e o que pode afetar essa mudança organizacional. Então, o planejamento estratégico, ele necessita ser visto dentro da empresa como um todo, então, esses sistemas trabalhando de maneira conjunta, a gestão de mudanças, que compreende em entender que essas mudanças fazem parte de um sistema totalitário, um sistema como um todo, então, esse sistema, qualquer mudança, por mais sensível, ela pode comprometer outras áreas da organização, então tem que fazer uma avaliação, ou melhor, um diagnóstico, se essa organização ela suporta esses impactos que possivelmente pode gerar com a adoção de um novo produto, um novo serviço, oferecendo novas formas de pagamento. Então, existem vários elementos aí que precisam ser considerados perante essas mudanças. A resolução de problemas, então, identificar e abordar os problemas de forma sistêmica, em vez de soluções isoladas. Então, verificar, olha, se o aumento de produção vai comprometer a logística, vamos lá reforçar a equipe de logística, comprar mais caminhões para conseguir distribuir todo esse produto. Tudo bem, mas pensou na logística interna, pensou no armazenamento de estoque, tudo isso que pode impactar na estrutura financeira para esse novo custo devido ao aumento da logística. Então, essas partes precisam estar integradas, por isso a necessidade do gestor visualizar a ação como um todo e o que isso pode afetar a organização. E a inovação, né? Usar a visão sistêmica para gerar ideias e soluções mais abrangentes. Quando a gente fala mais abrangentes, não é só mais abrangente na perspectiva do setor, mais abrangente, contemplando a organização como um todo, senão o mercado. Então, uma empresa ela pode, e inclusive grandes empresas fazem isso, elas inovam o mercado. Então, empresas agindo, né, tomando aí decisões estratégicas para atuar de uma forma sistêmica, equilibrada, ela pode, inclusive, influenciar o mercado. É uma empresa que reduziu o seu custo logístico e aí ela passa a ser mais competitiva no mercado, gerando novas demandas. Então, a gente tem vários exemplos aí de empresas que conseguiram implementar inovação e conseguiram e atingiram um crescimento aí bastante expressivo e notório no mercado.
Podemos destacar, por exemplo, o Mercado Livre, né? A atuação do Mercado Livre hoje dentro dessa perspectiva, a Amazon também, que é uma empresa que atua de uma forma sistêmica e consegue, de certa forma, fazer dentro desse sistema um modo eficiente de operar, e esse modo eficiente gera uma grande competitividade e possibilidade de expansão e crescimento da empresa. Bom, algumas adaptações e evoluções desses sistemas organizacionais. Então, o primeiro ponto a ser detalhado e salientado é o monitoramento, então, acompanhar constantemente essas mudanças no ambiente externo. Então, essas mudanças podem impactar ou pode gerar oportunidade para a organização, e aí a empresa entender o que isso pode afetar e se preparar, obviamente, para ou essa oportunidade ou esse eventual problema que ela possa ter, e aí se manter no mercado, mesmo com essa variação externa. Os ajustes, então, realizar ajuste necessário na estrutura e processos externos. Então, qualquer mudança externa, ela pode implicar numa mudança estrutural da empresa. A gente pode destacar que hoje, analisando o cenário externo, custos de produção, a China hoje é extremamente competitiva, então muitas organizações elas estão reavaliando a sua permanência em determinados locais, uma vez que, às vezes, vale a pena ela se instalar na China, produzir os seus produtos na China, porque lá tem uma série de vantagens, você tem alta produtividade, você tem uma carga tributária mais baixa se comparada ao Brasil. Se às vezes você se instalar num espaço desse de alta tecnologia, produtividade, com incentivos tributários, por mais que você depois tenha um custo logístico de transporte para aquele mercado consumidor, esse custo logístico ele pode valer a pena. Então, visualizar a organização perante essas perspectivas e mudanças do ambiente externo pode ser interessante, inclusive, para aproveitar a oportunidade dentro do mercado. Então, esses ajustes ele podem ser necessários, inclusive, na própria estrutura, localização da organização e assim por diante. E evolução, transformar-se continuamente para manter-se competitiva e relevante. Então, muitas empresas às vezes precisam inovar, inovar no seu insumo, inovar na sua forma de distribuição, inovar inclusive na sua forma de pagamento, para que ela consiga manter competitiva no mercado, uma vez que nós estamos aí no mercado global de competitividade. Bom, e aí nós temos essas perspectivas sistêmicas, né? Então, a teoria ela oferece uma visão holística e integrada das organizações. E aí a gente tem que pensar na organização sobre uma perspectiva de cliente também, entendendo que o cliente ele compra o produto, mas ele precisa também daquela assistência do produto. Qual que é o valor agregado àquele produto? Então, as empresas, algumas empresas que têm alguma dificuldade de entender o seu mercado ou a própria estrutura organizacional quanto sistema, têm, obviamente, alguns equívocos podem ser cometidos. Por exemplo, empresas que tem um bom produto, tem uma boa venda, mas é uma empresa que não tem uma boa logística, e o que pode gerar insatisfação para esse cliente. Então, não entende o sistema integrado, logística, produção e vendas ou marketing. Ou então a empresa ela tem até a venda muito bem estabelecida, ou o produto que agrada o cliente, a entrega que satisfaz, porém o pós-venda, a garantia é algo insatisfatório para o cliente, ou seja, ela conquista o cliente fica satisfeito com o produto, mas se eventualmente ele precisar da garantia, ele não tem sua necessidade satisfeita, e isso vai gerar o quê? Vai gerar uma insatisfação com a empresa e algum tipo de prejuízo para a empresa. Por exemplo, a empresa pode perder esse cliente em virtude do serviço de garantia. Então, será se essa empresa ela consegue ter um nível de satisfação em todos os elos do qual ela tem esse relacionamento direto com o cliente?
é algo que precisa ser investigado e, às vezes, até mesmo melhorado por parte da empresa. Oportunidade de melhoria, então, uma abordagem sistêmica abre portas para inovação, resolução de problemas, gestão eficaz. Então, quando se fala em gestão eficaz, uma empresa, às vezes, ela é extremamente eficiente e produtiva lá na linha de produção. Então, ela tem lá, inclusive, aqueles princípios da administração científica muito bem estabelecido, implementando tempos e movimentos, tendo lá um custo de produção muito competitivo, mas é uma empresa que, às vezes, o seu custo financeiro é muito elevado, o seu índice de endividamento, então, é uma empresa que sempre recorre aos bancos, a altas taxas de juros para se financiar, para financiar suas operações, ou seja, às vezes ela tem uma boa margem considerando a produção, mas para manter toda essa estrutura, é uma empresa que precisa ser mais eficiente, mais viável no aspecto financeiro. Então, é algo que precisa ser considerado dentro dessa perspectiva. Pois bem, então, dito isso, pessoal, é importante que vocês considerem, enquanto profissionais da área de gestão, profissionais da área de administração, que a teoria de sistema é essa visão holística, essa visão plena da organização, e não apenas uma visão setorizada. É o setor de marketing, é o setor de gestão de pessoas, é o setor financeiro, é o setor de produção. Não. Pense todo o impacto que uma ação, que uma medida implementada nesses setores pode causar nos demais. E aí tentar mitigar possíveis problemas e equilibrar dentro da organização numa perspectiva dela funcionar como um sistema próximo à perfeição, um sistema que se ajusta, mas que consegue convergir, ter uma coerência para atender o seu propósito, seu objetivo e, obviamente, atender satisfatoriamente o cliente. Bom, então é isso. Agradeço a atenção de todos.